Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o método das bielas. Vamos entender o que esse método quer dizer para nós e como que esse método justifica as armaduras que nós temos nos elementos estruturais. Então, se você tem a curiosidade de entender por que tem essa armadura, como por exemplo, eu vou usar a armadura da sapata, né? Por que tem essa armadura na parte de baixo da sapata? Por que tem o estribo na minha viga? Por que tem a armadura longitudinal na minha viga? Tudo isso se justifica pelo método das bielas. Se você quer saber mais sobre isso, acompanha o vídeo aí comigo. Valeu! Então, o método das bielas, né? Ele surgiu como uma tentativa de tentar descrever o caminho que as forças vão tomando pela estrutura, né? Por exemplo, uma estrutura que está numa viga, uma força que está numa viga, a tendência é que ela chegue lá na fundação, né? E no percorrer esse caminho entre a viga, pilar, fundação, descarregar no solo, a força vai gerando os esforços, tá? E como que ela caminha na viga até o pilar, do pilar até a fundação e depois é jogada no solo. O método das bielas surgiu justamente por isso, tá? Com essa tendência. Então, eu vou usar como exemplo uma viga aqui, tá? Aqui nós temos uma viga. E nós temos uma força aplicada bem no centro dessa nossa viga, tá? Ok, nós temos uma força aqui aplicada. Vou falar de forma bem simplificada, depois a gente vai entrando um pouco mais na teoria. Vamos supor que vocês são essa força, né? Eu costumo usar esse exemplo com os meus alunos aqui. Vamos supor que você é essa força aqui, tá? O teu objetivo, mais do que tudo, qualquer força tem o objetivo de chegar na fundação e ir embora. Afinal, a gravidade está puxando ela para cá. Então, se vocês fossem a força, vocês poderiam fazer o seguinte caminho, vamos supor. Vocês poderiam andar até aqui e descê-la na fundação, descer primeiro a viga aqui e chegar lá, né? Fazer aqui, descer e chegar aqui para chegar no pilar, vir e descer até aqui para chegar no pilar, ou vocês poderiam simplesmente fazer esse caminho aqui, tá? Qual o caminho que vocês vão tender a seguir, né? Poxa, Pablo, o menor caminho, né? Qual que é o menor caminho que nós temos aqui? O menor caminho vai ser a diagonal. Então a força que está aqui, ela vai tender a descer aqui em 45 graus. Afinal, ela não sabe onde é que ela quer chegar. A gravidade está puxando ela e ela quer ir embora. Então ela vai descer em 45 graus, tá? O que eu estou falando aqui, por favor, é de forma simplificada, né? Só para vocês memorizarem bem essa questão. Depois a gente explica melhor. Então a força vem aqui e desce em 45 graus, ó. Ela está aqui, ela desceu em 45 graus. Quando ela chega aqui em 45, né, ela chegou aqui na base da viga. Na teoria, ela poderia romper a viga agora e ir embora. Afinal, ela chegou aqui, ela rasga a viga e pula para fora, né? Por que ela não rompe? Porque a gente coloca um estribo aqui. E o que o estribo faz com a força? Ele puxa a força de volta aqui para cima da viga. Então a força agora vem parar aqui. E a força diz, olha, eu vou embora sim. E ela vem e tenta descer. A gente vai lá e enfia mais um estribo, correto? Mais um estribo. E ela vai tomando esse caminho até que chega no pilar, vai fazendo o mesmo caminho até que chega lá na fundação. Esse método aqui que tenta descrever o caminho das forças, o andar das forças, se chama método das bielas e tirantes, tá? Eu tenho aqui minha linhazinha amarela, que é a força descendo em 45 graus, eu tenho o que eu chamo de biela, tá? Então aqui é a minha biela. O que é o estribo? Eu chamo de tirante. Bom, biela é comprimida, tá? Biela é sempre comprimida, seria redundante falar biela de compressão, tá? Mas eu vou falar aqui para simplificar. Falar biela de compressão é que nem falar subir para cima, tá? Biela é comprimida. E nós temos o tirante que trabalha a atração. Então olha o que acontece. A força desce pela viga aqui, ela desce comprimindo. Comprimindo quem? O concreto, tá? Então ela chega aqui embaixo, o tirante, que é o estribo, ele puxa a força para cima, tá? Então puxa a força assim. A força desce, o estribo puxa. A força desce, o estribo puxa, tá?
Então esse é meu método das bielas e tirantes, que tenta descrever o movimento das forças nas estruturas, tá? O caminho das forças nas estruturas. Ok, Pablo, para que eu utilizo isso? Bom, quando a força está andando na estrutura, se eu pegar bem no centro da viga, aqui ó, supor uma força aplicada aqui, né? Você sabe que o momento máximo da viga iria ocorrer aqui no meio, né? Então, aqui no meio teria bem isso daqui, a força se dividindo, tá? Espera aí. Eu teria a força se dividindo, indo metade para um lado, metade para o outro. Aqui eu tenho o meu ponto de cortante nulo, nessa ponta aqui, ó. Meu cortante é nulo, ó, porque a força desce aqui cortando o concreto, estribo puxa. Desce cortando o concreto, estribo puxa, né? Aqui é meu cortante é nulo e o momento é máximo. Não sei se você lembra lá, mas na faculdade a gente sempre fala, quando o momento é máximo, o cortante é nulo, né? Então nessa região aqui, ó, meu momento é máximo. Nessa região aqui. Por que meu cortante é nulo? Porque minha força não foi para baixo tentando cortar, ela vai para as diagonais, tentando cortar, tá? Quando ela tenta cortar, imagina que ela faz isso daqui, ó. Ela se dividiu e está comprimindo o concreto, ela está fazendo essa daqui, ó. Isso daqui, ó. Então ela vai esticar a parte de baixo aqui, vai flexionar a armadura, vai tracionar a armadura, melhor dizendo. Vai gerar o meu momento fletor máximo nessa região, tá? Depois vai gerando momentos fletores, porque sempre quando ela desce aqui ela estica a barra, mas o meu momento máximo vai ser nessa região aqui, né? Para esse modelo de viga aqui que eu fiz, beleza? Então, com o método das bielas, agora a gente já entendeu o porquê do cortante ser nulo quando o momento é máximo, né? Meu pico de força e a minha barra sendo esticada ao máximo. A gente já entendeu o porquê do estribo, né? E já entendeu também que o concreto resiste a essa descida aqui, que é o concreto sendo comprimido. Muitas vezes eu utilizo o Eberic quando se faz vigas de transição, vigas de equilíbrio, que são vigas com uma carga muito alta, pontual, e daí seja parte de uma força muito grande comprimindo, sendo tracionada, né? Então, vai ocorrer o erro quando você tiver uma viga de transição, a viga de equilíbrio vai ocorrer um erro assim, ó. Tensão na biela maior que admissível, tá? Bom, o que é biela você já entendeu. Aqui é a nossa viga sendo olhada de cima. Aqui é a nossa viga, tá? Aqui é a nossa viga olhando de cima. Aqui eu desenho um risquinho que representa a biela. Se a gente estivesse olhando de cima, dessa diagonal, a gente ia ver um risquinho que é a biela. O que é tensão? Tensão é força sobre área, né? Como é que eu diminuo a tensão numa biela? Eu diminuo a tensão na biela aumentando a largura, porque daí eu aumento a área da biela, certo? Aumento a largura da viga. Então, para vigas que estão sujeitas a esforços cortantes muito altos, né? Porque essa descida é o esforço cortante, é legal aumentar a largura, tá? Beleza? Então, olha só. Olha tudo que a gente já entendeu só com o método das bielas, né? Também, como que é o gráfico de cortante geralmente de uma viga? Geralmente o gráfico de cortante é isso daqui, uma viga com carregamento distribuído, tá? Por quê? Porque a força desce, é puxada, né? Agora tem mais carga aqui, ó, porque a carga é toda distribuída aqui. Então tem mais carga, mais carga, mais carga. Então vai aumentando a carga próximo ao apoio, ó. E daí cada vez a biela comprime mais, Então geralmente próximo ao apoio a biela está sempre sendo mais comprimida, tá? E o estribo tracionando mais, né? Aqui eu usei uma carga pontual para ilustrar, mas a lógica é a mesma. Pessoal, outra coisa. Então a minha força vai chegar até que eu apoio nessa tendência aqui. Você pode perceber que se o estribo ele trabalha a tração, e a gente sabe que o concreto resiste um pouquinho à tração, quando você tem cargas muito pequenas, na teoria você não precisaria de estribos, tá? Porque o próprio concreto tem a capacidade de puxar a força para cima. Só que na prática a gente sempre coloca estribos, tá? Por uma questão de também ter que montar a viga, né? Então acaba sendo uma armadura para conseguir montar as barras positivas e negativas, né? Então a gente sempre coloca o estribo. Então a força chega aqui no pilar, tá? E ela vai descer, né? Ela vai descendo, por isso que a gente bota os estribos para ir puxando a força,
tá? Até que a força vai chegar aqui na sapata, tá? Então eu vou aumentar um pouco a sapata para a gente poder entender o comportamento, né? Claro que uma sapata não é assim, uma sapata tende a ser assim, né? Só que a gente sabe que na prática não é bem assim, né? É um negócio mais fácil fazer uma sapata retangular do que uma sapata nesse estilo aqui. Mas ok. Então a força vai chegar aqui, no pilar, ó. E o pilar vai jogar a força, ela vai se distribuir de novo, ó. 45 graus. Vou botar aqui, ó, 135, porque a força... Tá, pera aí. E aqui... Ok, a força vai chegar aqui, ela chega comprimindo toda a minha sapata, por exemplo, ó, chega aqui comprimindo toda a sapata, só que é biela, né? Quando tá comprimindo é biela. No que ela chegou aqui embaixo, vai gerar o mesmo comportamento que gerou aqui, ó. Você tem duas forças comprimindo demais e ela faz isso daqui, ó. Ela tá conectada aqui, né? Funciona que nem as barras de uma treliça, tá? Ó, ela desce e começa, ó, deslizar aqui e começa a esticar a parte de baixo. Ela tá assim, a tendência é que ela faça isso daqui, ó, esticar a parte de baixo. Então aqui embaixo o que a gente pega e põe? O tirante da sapata, que na verdade é uma armadura que resiste à flexão. Então a sapata segura as forças aqui para jogar para baixo, né? Beleza? Então isso é o método das bielas e tirantes. Quer ver outra coisa? Pablo, me dá mais um exemplo de método, porque sobre o método das bielas, né? Bom, vamos supor que tu tem uma viga aqui, ó. Aí você chega com uma viga um pouco maior aqui apoiando nela, tá? Tô chutando aqui, ó. Então aqui tá as duas barras da viga que tá chegando. Vamos ver se vocês entendem meu desenho, tá? Então, ó, eu tinha uma viga menor passando ali e agora eu tô chegando com uma maior, né? O que a norma fala que eu tenho que utilizar quando eu apoio uma viga maior numa menor? Esse tipo de armadura aqui, ó. Que se chama armadura de suspensão. Como é que funciona essa armadura de suspensão? Eu venho aqui e ligo essas duas vigas aqui, ó. Opa, calma aí. Opa, que tem que chegar até aqui, ó. Eu tenho essa armadura de suspensão, que nada mais é do que um estribo aberto nessa região. Por que eu boto armadura de suspensão, pessoal? Também é justificado pelo método das bielas. Se tu entende que a força caminha dessa maneira pela estrutura, e daí ela gera os esforços cortantes, né, comprimindo aqui, e quando ela comprime essa região, ela também vai esticando a parte de baixo. Você entende que tem a probabilidade de quando eu vou jogar a carga em outra viga menor, a carga acabar chegando aqui embaixo, ó. Vamos supor que aqui é a carga, ó, chegando. E se a carga chegar aqui embaixo, como é que tu vai transferir isso para lá? Aí você precisa garantir que um estribo comum talvez não tenha capacidade, porque as cargas vão acumulando, né? O cortante ele vai crescendo próximo ao apoio, então vai ficar muito grande aqui. Você precisa de um estribo mais reforçado para puxar a carga para cima e jogar na outra viga, tá? Então essa é a função da armadura de suspensão, puxar toda a carga dessa viga maior e jogar aqui no topo dessa para que aí sim comece a caminhar. Beleza? Gente, foi um vídeo simples, né? Espero ter sido o mais claro possível. Eu gosto de ilustrar dessa maneira, espero que vocês tenham entendido. Se você entendeu, ficou mais claro para você agora o porquê das coisas, né? Que esse é meu objetivo, é mostrar para vocês o porquê das coisas. Afinal, a gente faz engenharia, né? Engenharia é para ser uma ciência exata, a gente sabe que ela é mais ou menos exata, né? Por isso que a gente põe os coeficientes de segurança nas coisas. Mas se agora as coisas começam a fazer sentido para você, peço que você aí deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta algo que você queira ver aqui, tá? Que isso motiva aí a fazer mais vídeos tentando ser o mais claro possível, tá? Muito obrigado!